Começou. Então, gente, boa tarde para todos que estão acompanhando a gente. Hoje nós estamos vindo aqui com uma roda de conversa do Setembro Amarelo, falando a prevenção do suicídio se faz com a preservação da vida, uma iniciativa da gestão do Instituto de Educação Clélia Nancy, em São Gonçalo, no município do Rio de Janeiro, com a Universidade Salgado de Oliveira, Universo, Campus Niterói, também no município do Rio de Janeiro. E hoje eu trago para vocês a coordenação Viviane, direção, né? Viviane, do Instituto de Educação, mas o professor Luiz Fernando, que é o preceptor da disciplina Psicologia, me enrolei, desculpa, gente, da disciplina de estágio supervisionada em psicologia, que é a psicologia social, comunitária e do trabalho. Então, e temos a nossa colega Juliana, que vai estar como moderadora aqui da atividade com vocês. Então, vamos fazer a abertura agora. Esqueci de me apresentar, eu sou o Wagner Valentim, estudante do 7º período. E agora é com você, Viviane, para fazer as honras e a abertura. Uma boa sorte, espero que seja uma atividade interessante para todos. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui representando o Instituto de Educação Clélia Nancy. Eu quero agradecer ao professor Luiz Fernando a disponibilidade em estar aqui junto conosco e ao coletivo de alunos de psicologia que organizou isso tudo para a gente. Sem vocês, a gente não estaria conseguindo, né, a participação nessa roda de conversa, que nós temos noção da importância desse Setembro Amarelo, da importância dessa prevenção do suicídio, né? E como o título já diz, né, essa prevenção ela acontece preservando a vida. Então, nós estamos aqui como escola, né, chamando os nossos alunos a participar dessa live, participar aí, se vocês quiserem fazer perguntas, colocar perguntas no chat, sempre com a certeza de que a escola está aqui para ajudar, para auxiliar nesse momento que nós passamos. Nós já estamos aí mais de 1 ano e meio de pandemia, né? Nós sabemos que muitas pessoas perderam seus familiares, estão enfrentando dificuldades financeiras e dificuldades mentais, né? A saúde mental de todo mundo está abalada. Eu chamo aqui também os nossos professores, porque a gente não tem só alunos com a saúde mental abalada, nós temos professores também passando por isso. E a principal mensagem que a gente quer colocar enquanto escola é que nós estamos aqui para auxiliar, né? De que jeito o doutor Luiz Fernando vai falar? A gente espera que ele nos dê aí um caminho, uma direção a seguir, mas eu tenho certeza de que a gente não pode se desesperar. A ideia agora é viver um dia de cada vez, é assim que a gente tem lidado aqui na escola, né? Vivendo um dia de cada vez, tentando superar todos os problemas que têm acontecido, os problemas que a gente tem enfrentado, tentando ajudar da melhor forma possível, e estamos aqui sempre dispostos a ouvi-los, tá bom? Então, nosso agradecimento aí ao coletivo de alunos de psicologia, em especial a aluna Gláucia, que é a nossa professora aqui da escola e que fez esse link, né, com o pessoal da psicologia. Então, nosso grande agradecimento. E depois da fala do professor Luiz Fernando, eu deixarei vocês com a nossa orientadora educacional, Marcele Monteiro, e com a coordenadora da escola, Elizabeth. Tá bom? Uma boa palestra para todos nós. Obrigado, um prazer estar aqui nesse coletivo dos alunos da Universo. É um prazer muito grande, tá, de estar falando para eles, de estar falando para os seus alunos dessa escola, né,
que estão envolvidos nesse projeto do Setembro Amarelo, né, e da prevenção ao suicídio. Eu vou falar um pouquinho da minha caminhada, porque ela representa muito bem aquilo que a gente entende e pretende, né, como uma experiência positiva para a observação e escuta das pessoas, né? Eu acho que tem um tripé que realmente é fundamental que a gente entenda a importância e o que me levou à psicologia social. Observar, escutar e acolher é fundamental que estejam todos eles muito próximos da nossa prática, como cuidadores, os professores e os nossos queridos alunos, que serão os profissionais pós-Covid. Espero que eles tenham essa compreensão da importância de observar, escutar e acolher. Então, a partir dessa ideia que a psicologia social oferece, né, a gente começa a entender de diversas formas as nossas abordagens. De que maneira eu abordo um tema que é, para muitos, né, na grande maioria, um tema extremamente delicado e complexo, né? Como é que a gente pode ter uma segurança para poder estar discutindo esse tema, né? É importante que a gente perceba, e a pandemia demonstrou muito bem isso, de que, para que a gente possa ajudar outras pessoas, né, é fundamental que a gente esteja preparado para isso. A gente tem que se preparar. E como é que a gente se prepara para uma tarefa tão gigante como essa, de acolhimento a essas pessoas que estão num estado de sofrimento? Porque a prevenção ao suicídio é justamente acolher aquela pessoa que está sofrendo naquele determinado momento. E tem vários estressores no momento que provocam esse tipo de comportamento, né? Então, assim, a psicologia social entende que quanto melhor eu observo, melhor fica a minha pergunta. Então, esse acolhimento vai ganhando um peso maior quando a minha escuta começa a melhorar. Então, assim, para vocês, professores e futuros psicólogos, né, e alunos, entendam que quanto mais eu me aproximo e melhor me aproximo do problema, melhor será a minha resposta e melhor será a minha pergunta. Então, estando dentro desse contexto de escuta, observação, pergunta, tudo isso é um conjunto de oportunidades que a gente tem. Nem sempre um jovem oferece oportunidade real para discutir uma questão tão difícil, né? E isso vai nos obrigando a ampliar o nosso repertório. Como é que eu me aproximo de alguém que realmente está numa situação de um isolamento, demonstrando irritabilidade, né? E já apresentando um baixo rendimento escolar? São vários indicadores que a gente vai entendendo que ali existe um problema. E o grande desafio do cuidador, porque o professor nada mais é do que um cuidador por excelência, porque ele está ali observando o dia a dia desse jovem. Eu falo numa questão de situação real, de ensino, aprendizagem presencial, né? Porque o desafio se torna uma questão muito maior quando a gente está falando de situação remota, onde os alunos, nem todos os alunos têm essa condição de estar remotamente próximos aos seus professores. Mas, na condição presencial, realmente a gente tem essa oportunidade
de observar alguns comportamentos que nos levam a acender aquela luzinha amarela, opa, ali pode ter um problema. A questão é que muito a gente fala em depressão, e realmente a depressão ela tem várias facetas, né? Existe a depressão como doença e existe a depressão como sintoma. E muitas das vezes isso a gente não pode considerar como uma doença. Então, assim, a pessoa deprime por um sintoma de uma série de contingências, de uma série de situações que se oferecem na vida das pessoas. E também, agora na pandemia, a gente observou uma questão muito, muito importante, que é a tristeza. Aonde a tristeza se enquadra, se encaixa dentro dessa equação na pandemia, né? Então, assim, muitos jovens e adultos estão apresentando a dificuldade de lidar com tristeza. Veja bem, tristeza não é depressão. Tristeza é uma emoção universal, como a raiva, né? Como a alegria. Então, assim, são essas emoções universais, elas estão aí, todo mundo está sujeito a apresentar em algum momento da nossa vida qualquer uma delas. Então, a tristeza não é um sinal de doença, é um sinal de uma emoção que todos nós passamos. Ninguém está imune à tristeza. Por quê? Porque somos humanos. Sendo humanos, nós estamos sujeitos a toda a sorte de emoções. Então, o que se observou dentro da pandemia é que muitas pessoas e muitos jovens descobriram que tem que lidar com a tristeza. E meio que não sabem gerenciar essas sensações de tristeza, né? Por quê? Porque estão diante de coisas que a própria ciência, né? Já ouvi de vários profissionais, de que a condição da pandemia nos coloca fora do limite de suportabilidade e de incerteza. Ou seja, a gente não tem repertório para lidar com algo tão gigantesco. Ou seja, ficar triste é normal. Ou seja, não se entristecer já é uma coisa anormal. Então, saiba que esse momento é um momento de estar atento a esses sentimentos, para que a gente não leve tudo para o terreno da patologia. Patológico seria se eu estivesse achando que isso tudo está lindo e maravilhoso, né? Isso é patológico. Agora, estar tenso, triste, porque não consegue um abraço da avó, não consegue um abraço do tio, de um padrinho, é normal. É normal. Que você esteja afastada da sua rede pessoal, dos seus amigos, das suas amigas, né? Essa convivência nos entristece, né? Então, assim, acho que a gente precisa pontuar isso, porque isso é fundamental. Entendam que tristeza realmente faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento emocional. A gente precisa entender isso, né? Então, assim, esse trabalho da psicologia social é justamente informar as pessoas, né, das coisas que realmente são preocupantes, e a gente precisa estar atento com uma escuta de qualidade e uma oferta de atenção para que essas pessoas possam ser atendidas numa condição excepcional, né? Onde ele tenha essas pessoas que estão vivenciando esse desafio, né? de por uma determinada situação, deprimir. E o que eu faço com a minha depressão, né?
A quem eu posso estar solicitando ajuda? Solicitem a ajuda. Solicitem ajuda, por quê? Porque às vezes é uma coisa simples. Às vezes eu tenho alternativas para poder fazer um acolhimento de qualidade. Sentar e ouvir é melhor do que qualquer comprimido. Porque você não conversa com comprimido, você não conversa com pílula, você conversa com gente. Conversar com gente renova as esperanças, renova as expectativas de todas as pessoas. Então, assim, às vezes, uma palavra define um mês de tranquilidade, né? Define uma série de situações que é como se você tivesse esvaziado internamente toda aquela tensão, toda aquela forma de descontrole, né? De medo, de insegurança, né? Às vezes com uma palavra, né? As professoras e professores sabem disso, né? Às vezes eles conseguem detectar no aluno uma tristeza e uma palavra pode oferecer esse conforto, né? Pode oferecer essa possibilidade de renovação e de reinvenção da própria vida naquele momento. Então, assim, eu falo não como um especialista em prevenção ao suicídio, eu falo como um especialista de escuta. Eu me tornei um profissional especialista em escutar. Eu me tornei um profissional de acolher. Então, acho que isso tem me dado uma satisfação muito grande de poder minimizar o custo do sofrimento de muitas pessoas através dessa qualidade de escuta e dessa qualidade do observar, do entender, né, e do agir. Isso faz com que nós nos tornemos pessoas estrategicamente fundamentais nessa troca de energias e de saberes. Então, assim, eu vejo que o crescimento, assim, né, como Paulo Freire preconizava, estamos na mesma condição de aprendizado e aprendiz, né? A gente aprende com o outro, aprende a poder dar um feedback cada vez melhor. Então, sempre esse aprendizado mútuo, onde há essa retroalimentação de energia e de poder, de positividade, de superação. Sim, eu vejo que quando se fala em prevenção ao suicídio, né, precisamos também falar, né, que é uma situação de que é como se eu tivesse uma meta que é parar de sofrer. Pensamos que, se estivermos fora desse mundo, acaba o meu sofrimento. Então, assim, é uma ideia mágica de resolução de conflito. Como eu resolvo esse conflito? Isso tudo me faz um sofrimento muito grande e como se eu, magicamente, saísse do plano da vida e resolvesse todos os meus problemas. Acaba o meu sofrimento. E a gente percebe que também é um dado, né? E eu falo até para a escola, que a própria universidade poderia até ampliar essa parceria, porque o número de jovens do gênero masculino que tem tentado o suicídio é 6 vezes maior do que o feminino. Então, por que não falarmos do gênero masculino? Por que não falarmos na perspectiva de ajudar esses jovens
gênero masculino a entender que esse modelo hegemônico masculino, que realmente não nos favorece em nenhum momento, ele possa desenvolver uma outra ideia de si mesmo, que ele possa entender que ele é um tipo de masculino que pode aprender a entrar no sofrimento, que ele pode discutir com as pessoas essa questão, que ele possa pedir ajuda, porque ele não é fraco se ele pedir ajuda, ele não é uma pessoa frágil. Quando a gente consegue buscar essa ajuda, a gente já está dando uma demonstração de coragem, né? Porque a gente pode se superar, a gente pode se afastar desse modelo que nada nos favorece. Então, também é uma atenção que eu faço para a direção da escola, né? Que também pensem nisso, né? Jovens do gênero masculino realmente precisam dessa referência de discussão do masculino, porque cada vez mais a gente percebe a importância de falar para esses jovens, meninos, né? Adolescentes, né? Que precisam vencer esse modelo de achar que nós somos super-heróis, que nós somos os guerreiros Highlander do amanhã, que estamos respondendo, né? De forma vitoriosa e guerreira das situações que nos oprimem, que nos fazem sofrer, que a gente tem que passar por cima disso. Uma vez eu conversando com um profissional policial militar, há muitos anos atrás, eu fazia parte de um grupo e eu tive uma resposta incrível. Eu perguntei para um profissional, na época era um capitão da Polícia Militar, e eu perguntei para ele o que representava uma escuta dentro da instituição. Ele me respondeu o seguinte: Luiz Fernando, eu estou há 16 anos na polícia e é a primeira vez que alguém me escuta. É a primeira vez que alguém me escuta. 16 anos de corporação. Então, a gente pode entender um pouco, né, desse arquétipo do herói masculino que acha que tem todas as respostas para todas as perguntas. Que nós temos um comportamento de superação sem fim. Parece que temos um repertório para lidar com as situações de todas as ordens e de todas as maneiras. A gente tem que resolver determinadas questões, né? Muito pelo contrário, eu resolvo aquilo que eu tenho competência para resolver, mas eu não vou me colocar em risco para resolver. Então, é uma boa discussão, é uma boa oportunidade que a gente, e que a escola, e a própria universidade pode abrir essa discussão para que a gente possa crescer nesse discurso, facilitar o caminho desse gênero masculino que ainda carrega esse ranço do patriarcal, que carrega esse ranço de ter que ser um super-herói, né? Tem que ser um super pai, um super marido, ele tem que ser um super filho, super irmão, né? Super chefe. E assim como muitas mulheres também carregam esse arquétipo de super, para dar conta, muitas vezes, da ausência desse masculino que falta-lhe sensibilidade para fazer essa parceria acontecer de forma harmoniosa, de forma amorosa, né? Então, acho que vocês podem entender que essa discussão precisa ser levada
o extremo. Precisamos acolher todas essas falas, porque é dessas falas que a gente pode mudar a qualidade da vida emocional de muitos homens e mulheres. Mas eu carrego mais tinta na questão masculina, porque são os que mais estão se vitimando dentro desse universo do suicídio. Então, acho que é uma ótima oportunidade para a gente estar discutindo essas questões. Eu já estou, de uma certa maneira, né, já estou curioso para saber se temos algumas perguntas e em que eu poderia estar contribuindo nessa discussão. Gostaria de ouvir, né, o pessoal da escola, se tem alguma questão, se eu gerei alguma expectativa. O que você acha, Wagner? Olha aqui de novo. Para quem chegou agora, me apresento novamente. Wagner Valentim, aluno do 7º período, faço parte desses alunos preceptores que ajudaram a organizar. Temos a amiga Júlia, que é a moderadora. No momento, a gente ainda não tem perguntas no chat, mas tem algumas perguntas disparadoras. Mas nesse primeiro momento, nesse intervalo, eu acho que deve ser interessante a participação da coordenadora, que já está aqui com a gente, né? Saber se ela quer falar algumas palavras. Elizabeth, que está ao meu lado, coordenadora. Então, assim, e aí, Marcelo, você gostaria de estar fazendo alguma pergunta, alguma dúvida, alguma... Não, eu queria só reforçar, né, o que você acabou de dizer, essa questão da escuta. Muitas vezes aqui a gente não tem o conhecimento da psicologia, né, um conhecimento mais vasto, mas a gente percebe que só a escuta já faz muito bem. Hoje aconteceu isso, um aluno chegou e a gente, no desenrolar da conversa, a gente percebeu que ele só precisava ser escutado. E saiu confiante, saiu mais animado e eu acho que percebeu que ali ele tinha uma mão amiga, que quando ele precisar ser ouvido, ele vai poder contar com a gente. Porque, assim, as demandas nessa pandemia são muitas. A gente não está fisicamente com a aluna. A gente fala mais por WhatsApp, a gente está voltada para um montão de questões burocráticas, porque a gente precisa, né, nesse momento, as questões burocráticas só se somam. E aí, quando a gente pode parar para ouvir esse aluno, às vezes ele não tem essa escuta em casa. As famílias estão precisando trabalhar muito mais, porque as questões financeiras também estão muito agravadas, né? As pessoas estão com muitas dificuldades financeiras e, às vezes, esse mesmo fala, meu pai sai 5 horas da manhã de casa, só chega às 11. Então, não tem ninguém para ouvi-lo. Então, ele encontra na escola um momento de ser ouvido. E, às vezes, a gente não consegue, a gente não tem lá um conhecimento muito profundo na psicologia, mas só de ouvir, só de estar ali com ele, ei, eu estou aqui, ele já foi embora com ânimo novo. Então, quiçá que a gente tenha essa parceria para ter alguém que tenha um conhecimento e possa estar falando mais com esse aluno. Então, assim, a gente sabe que é de extrema necessidade essa conversa e outras conversas, né? Eu acho que não pode parar por aqui. E para a gente também, é o aluno, é o professor, é o pai, é a mãe. Nesse momento, todo mundo precisa ser ouvido. Já que a gente não pode ser abraçado, pelo menos que a gente seja ouvido, né? Exatamente, exatamente. Que é uma forma de abraço, né? Isso aí, é isso aí. E tem uma outra pessoa que gostaria de falar aí do teu lado, não? Pergunta de uma aluna aqui, peraí, que a gente vai passar. Opa. Chega para cá.
Pronto. Oi, boa tarde. Boa tarde, querido. Meu nome é Elizabeth, trabalho aqui junto com a equipe do Clélia Nancy, coordenadora pedagógica, junto com a professora Ana Maria, e fazemos um trabalho junto à orientadora pedagógica, Marcele. Nós temos alguns alunos que não estão conseguindo comentar porque eles não têm amizade com o Facebook, eles conseguem somente assistir. E aí uma aluna, porque nós já temos mais de 5.000, né, no Facebook, não conseguem mais ser inscritos em mais nenhum. E aí eu sugeri que ela me passasse a pergunta que eu transmitiria, né? Então aqui está, a aluna Marcele Muniz, da turma 2008, manhã, e a pergunta dela é a seguinte: a maioria dos casos de suicídio são jovens? Como poderia evitar isso? Então, são duas perguntas. Primeiro, ela perguntou, né, sobre o quantitativo de suicídio entre os jovens, né, se seria a maioria. E a segunda pergunta é como se pode evitar isso? Olha, em relação à maioria, eu temo que não, tá? Porque existem outras questões, né, de outros grupos, né, e grupos que também a gente pode contabilizar casos de patológicos. Então, isso não tem dados suficientes para demonstrar que os jovens são a maioria dos casos de suicídio. A prevenção é algo que é um conjunto, não existe uma resposta somente para a prevenção, é um conjunto de situações, né, que reunidas ganham força para poder oferecer um espaço de conversa. O que a gente está fazendo aqui é uma roda de conversa que tem essa finalidade, né? Então, esse é um dos caminhos, né? Outra coisa que eu acho muito legal como eu trabalhei junto a Vilas Olímpias durante muito tempo, eu usava o esporte como mediador. Então, um professor de educação física pode fazer um trabalho, né, corporal visando esse tipo de relaxamento, visando esse tipo de atenção para que ele possa reduzir os estressores daquelas crianças. Então, assim, às vezes a gente tem coisas muito próximas da gente que a gente consegue resolver assim e dar, por exemplo, essa palavra que Marcele estava falando, né? Ter uma escuta em algum momento, ou ter um espaço onde a pessoa possa se permitir fazer uma leitura corporal, né, dentro de uma atividade de uma atividade física dentro da escola, também é um forte aliado para que você possa estar se sentindo melhor, se sentindo menos tenso, com menos diminuindo a possibilidade dos estressores à nossa volta atuarem. Então, assim, uma outra ponte, e tem a ver com a escola, é estabelecer a confiança na escola. Confiar na escola é fundamental, porque você vai ter um aliado muito forte, muito presente, que te conhece há muito tempo. Então, acredite que você possa ter como parceiro o seu professor, sua professora, os agentes de educação, de uma forma geral. Sempre temos a possibilidade de estar compartilhando situações importantes da vida. Então, assim, não existe uma solução mágica, existe um conjunto de ações que podem nos levar a oferecer um conforto estratégico, oferecer um conforto importante, né? Entenda que às vezes a gente não tem uma resposta
que dê conta do seu sofrimento. Mas a gente tem um acolhimento que pode oferecer para você um momento de paz, né? A gente entende que momentos como esse não têm preço. Você, de repente, né? Agora estamos na falta dos abraços, mas temos o sorriso, temos nossas lágrimas, temos os nossos desejos e temos a nossa amorosidade, que está sempre atenta e podendo compartilhar essa energia positiva. Então, entendam que sofrimento realmente ele existe e nós precisamos entender como é que a gente lida com os nossos sofrimentos. Porque se está acontecendo comigo, eu preciso entender o que é isso. Se eu não tenho todas as respostas, deixa eu procurar alguém para me ajudar a me dar a resposta. A pelo menos me ajudar a procurar um lugar que possa me oferecer alguma resposta. Então, assim, sofrimento faz parte do amadurecimento e do crescimento da gente. Então, assim, existem muitas situações complicadas e complexas, né? Às vezes eu não tenho um pai presente para poder me dar um retorno. Às vezes eu não tenho uma mãe presente para poder me dar um colo, né? Mas às vezes eu tenho um professor de educação física que possa me fazer uma respiração, me ajudar a botar o meu corpo de novo em ordem e que eu tenha a segurança de estar compartilhando as minhas questões mais importantes. Então, sempre terá alguém com uma escuta. Sempre terá alguém que possa, que você consiga compartilhar alguma questão. Não existe, não é a possibilidade de alguém não escutar. Dentro da escola, é difícil. Ou quase impossível de você, né, não encontrar alguém disponível para lhe ouvir. Então, saiba que esse é um espaço de acolhimento para todas as questões, não só para saber resultado da prova, se eu passei em matemática, né? Me ajuda, professor de geografia. Não, é para falar de si mesmo, é para falar das coisas que realmente importam para você, né? E entender que realmente o sofrimento tem prazo para terminar. Basta que a gente acredite que eu tenho parceiros para trocar, para falar. Respondi? Oi, professor, eu tenho mais uma pergunta. Diga. Meio transcovou. Achei, encontrei. Nós sabemos que não há uma regra, né? Mas existem sinais, né, que a gente possa perceber. Uma pessoa de fora, ou até mesmo uma pessoa que está passando, né, por alguma espécie de sofrimento, que consiga compreender o limite entre uma tristeza, né, passageira e uma depressão, porque muitas vezes é muito confuso, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem assim, eu estou deprimido, mas na verdade não é uma depressão, a pessoa está triste, está amargurada. Eu às vezes eu até falo isso, existe uma diferença, né? Eu falo isso por experiência própria, que eu trato de transtorno TAG, né? Transtorno de ansiedade, com psiquiatra, e também faço tratamento para depressão. Então, quando eu ouço as pessoas falarem eu estou deprimida hoje, como se estivesse banalizando esse estado, eu fico extremamente incomodada, porque eu entendo que não é, às vezes aquilo que a pessoa está passando não é uma depressão, né? Mas às vezes as pessoas não conseguem identificar, e quem realmente às vezes tem aquilo não consegue perceber,
né? Eu mesma levei muitos anos, né? Somatizei muitas doenças pelo corpo, que eu faço tratamento até hoje, enxaqueca, fibromialgia, tudo por conta de somatização, né? Porque hoje em dia, né, felizmente, se fala mais sobre isso, né? Mas isso, há anos atrás, somatização, né, depressão, ansiedade, frescura. Vai capinar o quintal que passa, vai lavar uma louça que melhora, né? Então não era levado a sério. Aí tinha a questão do preconceito, que as pessoas tinham medo de falar a respeito, a questão também da falta de apoio, né, seja do serviço público, né, dos planos de saúde. Hoje em dia, isso está mais aberto, né? Então, se fala mais a respeito disso. Mas ainda tem essa questão da dúvida, né? Existe um ponto ali de partida para eu, né, estou triste, né? Gente, será que isso que eu estou passando é uma tristeza comum, normal, entre aspas, ou eu estou ali no limite da depressão? Uhum. Ótima a tua pergunta. Ótima a tua pergunta. Porque muitas das vezes os comportamentos se parecem, porém, a intensidade deles é que vai definir o que é uma coisa, o que é outra, né? Então, assim, quando a gente está falando em depressão, a gente pode entender que é um processo muito mais prolongado. Então, assim, o isolamento é uma referência de que algo não está bem. Quando a pessoa começa a se isolar, é porque ela não está bem, ela não está legal. Quando a pessoa tem uma irritabilidade acentuada, também é um indicador de que essa pessoa não está bem. Isso tudo pode ser observado dentro da escola. Professoras que estão aí conseguem entender o que eu estou falando, né? Esse são aspectos observáveis muito fácil. O isolamento, a irritação, o baixo rendimento escolar. Quando a pessoa cai no rendimento escolar, é porque tem outras preocupações na mente, né? E está com congestionamento de pensamentos que não são os melhores, né? Então, isso é uma coisa que vocês podem observar com tranquilidade, basta olhar o boletim, né? Isso também de fácil identificação. A agressividade também é uma outra forma de detectar que existe um problema, existe uma questão que precisa ser conversada, né? Eu gosto muito de um ditado que na antiga escola José Bonifácio, que era um projeto de arte e educação, lá no bairro da Gamboa, no centro do Rio, que tinha um ditado na parede da sala da direção, que dizia o seguinte: aqui não se pode tudo, mas podemos conversar de tudo. E essa frase tem todo o sentido do mundo para esse momento, aonde você pode conversar de tudo. Nós não temos essa pretensão de responder tudo, mas podemos conversar de tudo. Então, assim, tendo esse espaço emocional dentro da escola, você pode ser acolhida e entendida para que você possa saber se todas essas manifestações que eu falei, que também acontecem na depressão, possa ser apenas uma tristeza. Agora, só mesmo com a fala, com a conversa, com a escuta, a gente pode determinar melhor o que é uma coisa e o que é outra, porque muitas coisas se parecem, mas o que define a qualidade é o encontro. Definindo o encontro e a escuta do encontro, eu posso entender que
você está precisando de uma ajuda mais qualificada. Mas entenda que eu te ouvi, eu te dei essa oportunidade e que estarei aqui para a gente conversar sempre que for possível e poder atender a tua necessidade. Então, isso é muito importante de ficar claro. Nem sempre, no seu caso, você está colocando, sim, existe uma depressão que é um sintoma de algo maior. É um sintoma de algum transtorno de humor, de alguma questão mais delicada, e que realmente merece o cuidado clínico para isso. E você, graças a Deus, já está sendo tratada e cuidada. Mas isso pode não estar acontecendo com outras pessoas e realmente a pessoa esteja apenas não, mas esteja triste por conta de situações reais, né? Tristeza por conta de que você está longe das pessoas que você gosta, está triste porque realmente está vendo seu pai aborrecido, chateado por conta de que perdeu o emprego, está difícil de encontrar um emprego. Então, você não tem como não ficar triste por conta disso. Mas entenda que é um momento que o seu corpo precisa entrar em contato com esse sentimento. Não adianta você varrer a tristeza para debaixo do tapete, porque a conta chega. A conta vai chegar. Então, vamos acreditar que eu possa estar encontrando parceiros para poder compartilhar o que eu sinto. Esse é a grande possibilidade, né? Tem uma pergunta aqui, a tristeza não é sinal... uma pergunta aqui agora, que porém, da Nadine, que ela está falando aqui, perguntando para vocês. A tristeza não é sinal de doença, porém, quais os sinais devemos ficar atentos quando a tristeza se torna constante? Pois é. Aí é importante, eu acabei de falar disso, né? De que se essa tristeza for constante, ela precisa de escutar alguém mais profissional para poder entender como essa tristeza, em que contexto essa tristeza está acontecendo. Qual é o contexto? Né? Às vezes a gente tem um problema que a gente não encontra solução rápida. Por quê? Porque tem situações que eu não vou conseguir resolver esse problema. Né? Então, às vezes você tem uma tristeza que ela é constante porque você tem um problema que está te acompanhando há muito tempo. Então, às vezes você tem uma situação que o seu contexto dentro de casa não te oferece oportunidade para você fazer uma coisa que você gosta muito, fazer academia. Ah, não dá porque agora eu tenho que fazer comida para minha avó que tem problemas, está em casa e tem comorbidade. Aí você é a pessoa encarregada. E imagina que todo dia você tenha que fazer isso. E aí você fica triste porque você não está conseguindo fazer aquilo que você gosta. Isso é um exemplo. Então, assim, às vezes a gente não consegue executar aquilo que gosta, aquilo que precisa, né? Por conta de que você tem algo que é mais prioritário que você, e você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, existem vários contextos onde a tristeza se revela. Vários lugares, várias situações, mas são contextos diferentes. Então, se esse contexto for de uma questão situacional, ou seja, é uma situação específica aonde eu fico triste quando isso acontece. Isso é uma situação que está revelando a emoção responsável por aquela situação. Então, assim, isso é um contexto. Ninguém deprime porque tem uma situação, uma questão situacional para resolver. Então, assim, a depressão já é uma condição totalmente diferenciada. É como se houvesse uma falência de recursos
para resolver alguma questão. Realmente a pessoa, não tem jeito. E aí a pessoa acaba deprimindo por conta disso. Então, assim, não é a doença, e sim um sintoma de alguma coisa. Tem outra pergunta, né, Júlia? Acabei de ver aqui. A Maíra, que ela está perguntando, eu queria saber mais sobre o último tópico que você falou sobre a masculinidade, a importância de uma reforma no ponto de vista sobre ser masculino. Porque a gente sabe que os homens estão entre as maiores taxas de suicídios e de doença da psique. Legal, Maíra. Eu falei aqui, né, e gostaria até de ser parceiro da escola, se ela quiser trabalhar essa questão, né, de falarmos do gênero masculino, né, de todas as dificuldades que o gênero masculino encontra para poder manter um arquétipo que realmente só traz prejuízo emocional, né? Então, assim, a gente precisa criar espaços para discutir essa questão. É um número 6 vezes maior de jovens masculinos que tentam o suicídio. Então, a gente precisa falar disso. Precisamos abrir os espaços de conversa para que a gente possa problematizar essa questão masculina. Tem uma pergunta também aqui dos alunos da Universo mesmo, que eu acho que também encaixa nisso. Em questão que a gente está falando tanto disso. Se tem casos de, tipo, não ter dado certo, a pessoa tentar, mas não foi efetivo. Tem reincidência, mesmo se tentar intervir? Tem, se esse caso for patológico, existe a possibilidade de reincidência, sim. Né? A gente encontra muito nos contextos da bipolaridade, né? O bipolar, ele principalmente quando ele tem surtos, né? É um sofrimento absurdo, porque ele tem alucinações, e isso é muito complicado da pessoa, porque o bipolar, ele tem noção de que ele tem fases onde ele está lá em cima, numa mania, num estresse absurdo, e ele tem noção de que ele, em momentos de calmaria, ele funciona perfeitamente. Ele tem um funcionamento normal de qualquer pessoa. Então, assim, ele tem, nessa condição de patologia, existe realmente uma chance de reincidência. Tem mais no contexto patológico do que fora do contexto patológico, entendeu? Outra pergunta também que a gente teve dos alunos foi... Olha, deixa eu falar rapidinho. Pode falar. Só para deixar registrado que a escola topa parceria, tá? Opa! Muito bom, hein? Vamos falar de masculinidades? Vamos. Que beleza. Muito bom, hein? Aí tem uma outra pergunta que é: com as pessoas que têm a idealização suicida, elas gostariam de encontrar o apoio de alguma forma? Você já atendeu alguém assim? Já teve alguém que chegou para você e que disse qual era o tipo de apoio que ajudaria para ela, para evitar esse tipo de ato? Ideação suicida? Isso. Então, nos jovens, ideação suicida, a gente encontra com uma certa frequência. Eu arrisco dizer que é até normal você encontrar ideação suicida em jovens a partir de 15 anos. É normal, né? Por conta de que é tanta metamorfose que acontece a partir dos 14 anos
que é muita mudança, é muita questão para dar conta, é o metabolismo que eu tenho que dar conta, é a cobrança de mais responsabilidade com uma série de coisas, né? Essas mudanças físicas alteram a minha autoimagem, eu não sei o que eu faço com a minha autoimagem, né? Porque eu não gosto daquilo que eu vejo, eu não gosto desse monte de espinha na cara, eu não gosto da minha voz, que está horrível, minha voz não é essa. Então, assim, ele gostaria de sumir. Não quero. Há uma dificuldade de aceitação da autoimagem. O que eu estou vendo no espelho, aquilo me incomoda profundamente. Então, essa ideação, quer dizer, eu não gosto, eu queria sumir. É uma ideação suicida, é uma forma, né? Nada mais é do que a forma mais rápida de resolução de conflito. É eu desaparecendo, né? A Daiane também está perguntando aqui quais são os primeiros alertas de alguém que está tentando cometer suicídio. Pois é, isso é uma questão bem, bem desafiadora, porque em casos de patologia fica difícil de você prever. É difícil, né? Quando é um caso de que a pessoa está aquela tristeza profunda, com uma questão de apresentando alguma depressão, que é natural, porque a depressão faz parte desse processo mental da gente. A gente tem horas que a gente está em baixa. Em baixa porque, caramba, eu passo na porta de um supermercado e não posso entrar porque não tem dinheiro. Então, assim, é normal, né? Então, assim, a gente precisa entender que a depressão, ela é um sinal, ela é um aviso de que realmente eu preciso trabalhar essa questão. Então, não vamos demonizar a depressão de uma forma muito ampla e restrita. Não, existem formas e formas da gente encarar isso. A gente precisa de uma escuta e quando essa pessoa se permite falar desse lugar de sofrimento. Quando ele consegue falar desse lugar do sofrimento, a gente tem condições de funcionar, de acolher e de cuidar. Sem isso, fica difícil da gente detectar, né, alguma questão que possa apontar para uma direção de, opa, essa pessoa pode fazer. Não, ele tem que falar. E ele tem que se comportar de uma maneira que você, opa, isso não está legal, isso tem alguma coisa estranha. Então, assim, tem algumas coisas que são objetivas e tem outras que são subjetivas. As questões subjetivas são as que precisa de uma escuta qualificada. As objetivas já são mais fáceis de você identificar, porque ele está se comportando de uma forma diferente, está se isolando, não quer falar com um amigo, não quer isso, não... Aí você lista um monte de não quero. Então, assim, é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Porque isso pode ser a ponta de uma doença mais séria ou pode ser uma questão de momento, né? Onde, de repente, ele terminou o namoro, ele não queria, não estava preparado para aquilo, ele não tem repertório para lidar com a perda, né? Então, você já tem uma coisa mais específica que você pode, opa, tem uma porta aí. Então, eu posso trabalhar isso porque o cara terminou com a namorada ontem, ou terminou uma semana, ou terminou um mês, mas continua. Aí você, opa, peraí, senta aqui, vamos conversar. E eu acho assim que a gente pode, enquanto cuidador, né, a gente precisa entender a importância do limite. Então, assim, você... O Jonathan está perguntando aqui como que poderíamos abordar uma pessoa que, no mínimo, já teve uma tentativa de suicídio. Eu acho que é uma abordagem com delicadeza. A palavra delicadeza faz todo o sentido do mundo, né? E poder, né, partilhar daquele sentimento, né? Então, entrar no sentido
de que quem é que não sofreu ainda na vida? Então a gente entra com a nossa vivência. Não é só você que sofre. Nós também sofremos e aprendemos com isso. Porque isso é uma questão que não é para sempre. Isso é uma questão do momento. Porque eu não encontro algumas soluções para determinadas situações. Mas algumas situações não têm resolução simples. E eu não posso exigir de mim resoluções que estão acima da minha competência. Então, entrar com essa condição de que você não é diferente de mim, né, ajuda muito a você entrar na emoção do outro. Ajuda a você estar próximo do outro, mostrando para ele que ele não é o único no planeta que tem problemas. Então, assim, cada um tem uma forma de resolver, mas que alguns precisam de ajuda para resolver. Então, eu acho que se ele vai para uma terapia, ele vai para algum espaço terapêutico, onde ele possa falar sobre isso, a gente precisa acolher essa fala e mostrar que todos nós passamos por isso. A Todos Daiane nós. novamente está fazendo uma pergunta, né? Que Uhum, falando sobre as pessoas que são mais fechadas. Como iniciar uma abordagem para essa pessoa? Porque muitas das vezes a gente não sabe como chegar quando a pessoa é mais tímida. uhum. É sempre um desafio a gente abrir a caixa preta das pessoas, né? É sempre desafiador você ir lá e... Mas eu acho que a gente, se você tiver uma condição mínima de escuta, com alguma qualidade, mesmo que você esteja dentro da escola, dentro da comunidade, né? E se houver a possibilidade de uma cadeira e 4 paredes e uma porta para você fechar, você pode pedir para essa pessoa fazer uma respiração e respirar junto com ela. Então, a gente possibilita essa proximidade e cumplicidade com a pessoa, mostrando para ela que você pode não ter uma resposta para o seu sofrimento, mas eu posso acolher o seu sofrer, eu posso acolher a sua necessidade de um momento, ter alguém para escutar. Então, respirando junto, se mostrando no lugar de cumplicidade, você pode estabelecer um vínculo muito definitivo para essa pessoa. E ela pode seguir com você. A Alessandra também está perguntando como lidar com a pré e a pós-prevenção de um suicídio na escola. Que seria interessante até as meninas do Clélia também falar, caso elas já lidaram com isso, alguma coisa do tipo. Queria passar essa pergunta para as colegas aí da escola, se elas já tiveram essa dificuldade de como é que é isso, como é que se conduz essa história. Estou meio torta, né? Então, como a Marcele falou no início, a gente tem uma dificuldade grande por não ter pessoal especializado para lidar com essas questões, né? Então, as orientadoras fazem esse trabalho de escuta. É o que a gente pode fazer, é o nosso limite, né? Mais do que isso, a gente não pode fazer. E a gente estava aqui até comentando sobre isso, né? Que é jogada uma responsabilidade muito grande na escola e a gente não tem essa possibilidade, porque nesse momento, principalmente depois de toda essa... Depois, né? Durante toda essa pandemia,
as pessoas estão sobrecarregadas demais, inclusive nós todos, né? Então, muitas vezes a gente não tem a possibilidade de ouvir o outro. A gente estava aqui brincando, se amanhã vai chegar todo mundo aqui para a gente sentar e ouvir, mas a gente nem consegue ter esse espaço, e a gente, como está sobrecarregado, também às vezes não percebe que é essa necessidade do outro. Porque, como você colocou, essa questão da irritabilidade, da agressividade. Normalmente as pessoas chegam aqui já nesse estágio. Quando elas vêm até a escola, elas já estão desgastadas, elas acham que não foram atendidas, porque esse atendimento ele é remoto. Então, por WhatsApp ninguém me responde. Não responde imediatamente, mas responde, né? Então, as pessoas já chegam aqui num grau de estresse tremendo. Então, a gente tem que respirar, acalmar, sentar e conversar. Então, eu acho que o nosso limite é realmente esse, é escuta, porque mais do que isso a gente não consegue fazer. Mas a gente percebe, sim, através dessa irritabilidade e da agressividade, que às vezes o que a pessoa precisa é de um atendimento especializado. Então, a gente senta, conversa, atende, explica todo o contexto, aí a pessoa já sai daqui mais calma, mandando beijo e dizendo fique com Deus. Entendeu? É assim que a gente costuma ter esse atendimento aqui. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para a escola, principalmente dessa forma remota, perceber esses sinais da depressão nos nossos alunos. Aproveitando, tem uma pergunta também de uns alunos da Universo, né, que a gente recebeu também, que é interessante vocês responderem também, que tem a ver com a vivência da escola. Que é, de acordo com a vivência na escola, é comum entre os adolescentes frases ou atitudes que possam mostrar a ideação suicida? Vocês já repararam alguma coisa sobre isso? Já viveram? Interviram? A gente tem alguns casos, né, que quando são passados para nós, o que a gente faz é o encaminhamento, né, para os órgãos competentes e chamar a família, porque muitas vezes a família não tem noção disso, né, do que está acontecendo, ou a família é a causadora dessa depressão, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, nós já tivemos diversos casos aqui de alunos com dificuldade de lidar com a sua homossexualidade, por exemplo, de casos de bullying. Eu acho que isso é o mais comum, né? Como o professor Luiz Fernando estava falando, do aluno, do adolescente em si aceitar. Eu sou gordo demais, eu sou magro demais, meu cabelo é assim, meu cabelo é assado, eu não tenho tantos amigos, todos os meus amigos têm namorado, eu não tenho, eu sou desinteressante, eu não sou. Então, assim, os alunos passam por isso e, às vezes, eles conseguem identificar através de algum colega ou algum professor. Nós tivemos há um tempo atrás aqueles casos dos alunos que se cortavam, né? Cortavam o pulso e cortavam os braços. Então, isso já é algo que a gente identifica. Um calor imenso, o aluno vem para a escola de moletom. O que está acontecendo, né? É para esconder alguma coisa. Então, tem alguns casos assim que a gente consegue identificar, mas nem todos, né? O bullying está presente na vida discente desde que nos entendemos por gente. E nos últimos tempos temos ficado muito atentos aos males que causa. Como a escola pode lidar com isso? Como profissional de saúde mental pode ajudar a chegar no espaço da escola? Eu gosto muito, viu, Vivian e Marcele, eu gosto muito, me atrai muito a possibilidade de fazermos algo
juntos, pedagogicamente e emocionalmente conectado. Eu gosto muito desse modelo. E eu não tive a oportunidade de colocar em prática ainda, porque carece de sentarmos e conversarmos sobre isso, né? Porque tem várias dinâmicas que podem estar associadas com práticas pedagógicas que poderíamos botar em prática e vocês poderiam avaliar o quanto isso ia reverberar com os alunos que estivessem com essa demanda interna, né? Então, assim, fazer uma roda, né? Um professor de arte pode fazer um trabalho, né? Com lápis e papel, tesoura e cola, e, a partir dali, desenvolver uma ideia, né, de autopercepção que pudesse oferecer para os alunos outras possibilidades de se autorreconhecer, se reconhecer em questões pedagógicas que possam dar respostas emocionais satisfatórias, né? Eu acho que eu ficaria muito encantado se eu conseguisse botar em prática isso. Era conversar com os professores e nesse momento, eu acho que para pequenos grupos que se interessassem, né, poderia ter um professor de educação física e outro de artes. Os dois fariam uma parceria, seria um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que isso ia reverberar muito bem entre os alunos e ser uma porta de acesso às individualidades e às singularidades. Porque atender a todas as singularidades na escola é um desafio muito grande, porque são várias singularidades. São vários processos de subjetivação dentro do universo da escola. Então, pedagogicamente, eu acho que poderia haver essas alternativas de encontro consigo mesmo. Então, eu acho que a gente está gravando essa live, então não dá para correr mais disso, entendeu? E eu acho perfeito, porque... Chegou mais uma pergunta aqui do Ricardo. Deixa a professora terminar, que ela está falando algo muito legal aqui, só para a gente ouvir a professora. Eu acho perfeito esse trabalho. A gente precisa, tem uma necessidade muito grande e realmente falta pessoal na escola e falta pessoal especializado, né, com essa escuta especializada. A gente tenta fazer o que pode, mas nós temos aqui 1.800 alunos, então é um quantitativo bem grande. Em relação aos professores de arte e educação física, eu acho que são, inclusive, os mais atentos a essas questões. Os professores das disciplinas pedagógicas também, porque tem uma carga horária maior, um contato maior com os alunos, então professor de português também, eles percebem bastante esse tipo de coisa, não por falta de sensibilidade, mas por conta de ter uma carga horária maior com o aluno, por estarem mais próximos, né? Então, eles têm essa percepção aí mais apurada e é fantástico. Eu já deixo o convite aqui para a nossa semana do curso normal, que acontece no mês que vem, e a gente já tinha esse olhar para o gênero masculino que faz parte do curso normal, né? Porque eles já encontram esse preconceito porque é curso de formação de professores, não é para menino, e é também. Então, nós temos meninos no curso normal e a gente tinha esse olhar, né, para eles aprenderem a lidar com esse preconceito. E aí, trazendo esse dado de que no sexo masculino, né, que a gente tem mais casos de suicídio, eu acho que é uma atenção redobrada que a gente precisa ter a esse grupo, né? Então,
professor Luiz Fernando, a parceria já está aqui firmada, está gravado, tá? Não tem como correr, vamos cobrar. Tá? Muito bom. Desculpe te cortar, Júlia. Não, sem problema. Vou ler aqui a pergunta do Ricardo, tá bom? Ele falou que gostaria até de se olha que legal, gostaria de se voluntariar para participar de futuras rodas de conversa e de mais trabalhos da masculinidade com o preceptor. Olha que legal. Poxa, Tem até Ricardo, que legal, hein, Ricardo? Muito bom, muito bom. Vou tem o precisar. Jonathan também que está perguntando Hum. como podemos lidar com esse processo de fazer com que a pessoa confie em mim, que possa se abrir. Jonathan, o que é fundamental nessa relação de cumplicidade é nós falarmos não do lugar que eu estou vendendo verdades. Eu não posso chegar e vender verdades para ninguém, porque somos todos diferentes e temos respostas diferentes para várias coisas. Não existe é óbvio que não existe isso. Existe o outro e eu. Então, a partir daí, eu tenho que estar no mesmo plano de importância dessa pessoa. Eu não posso estar acima. Então, eu tenho que falar do lugar da vivência e da experiência. Então, eu tenho que falar do lugar de que realmente, olha, é muito difícil, né? A gente não ter repertório para determinadas coisas, né? Eu, quando tive uma oportunidade de fazer alguma coisa, então você botar na primeira pessoa do singular, eu, para não dizer que você é o único que tem uma verdade absoluta e que ele precisa seguir aquilo. Não, eu preciso colocar que estamos no mesmo patamar. Então, nós temos que falar do nós. Poxa, nós podemos pensar junto como é que estar fazendo essa situação, entendeu? Se colocar no mesmo plano de igualdade, você tem uma chance muito grande do outro. Opa, esse cara não está me vendendo verdade. Esse cara não está me sugestionando a nada. Ele está compartilhando que ele gostaria de estar junto. Entender que estar junto é fundamental. Estamos juntos. Eu não estou acima nem abaixo, eu estou do lado. Então, isso funciona muito bem com todas as pessoas, principalmente com jovens adolescentes. Eles não querem conversar com uma pessoa que sabe tudo. Eles não querem essa pessoa, eles querem aquela pessoa que entenda o saber dele e que possa alinhar com o seu saber. Então, aí você tem grande chance de estar angariando essa pessoa, fidelizando ele nessa conversa, nessa discussão. Isso funciona sempre, sempre funciona. Ah, sim. Tem mais uma pergunta aqui da Brenda, que não pode conversar com o aluno, mesmo ela sendo formada... tá, entendi. Mas a Ana Maria não pode se conversar com o aluno, mesmo ela sendo formada e também em psicologia? Ana Maria é aquela que fez a pergunta para a gente aqui, né? Ou não? Foi a Brenda que perguntou. Eu não sei se ela está falando, se a Brenda é a nossa aluna, ele está falando que a Ana Maria é coordenadora, né? A Ana Maria, ela tem formação em pedagogia, então ela fez cadeiras de psicologia também, ela pode dar aula de psicologia da educação, mas ela não tem a formação em psicologia. Mas, claro, todo mundo aqui, até sem formação, a gente conversa com aluno. A gente conversa, a gente escuta, aluno responsável, professor, a gente está aí. Essa escuta a gente oferece, né? A gente não pode dar um direcionamento maior, né? Mas com conhecimento maior. Tem uma pergunta aqui também, que é: como o professor pode ajudar o aluno com a depressão?
Estreitando o laço com esse aluno, lógico que não dentro da sala de aula, porque seria muita exposição, mas se ele percebe sinais de depressão nesse aluno, né, ele pode se colocar disponível para ouvi-lo, né? Então, naquela resposta anterior que eu dei, é estar ao lado, né, e mostrar que existem momentos de fragilidade da gente e que a gente pode ter alguém que nos escute. Então, se o professor percebe que o aluno está precisando de uma ajuda mais qualificada, né, o professor pode sugerir que ele fique para uma conversa, para poder entender melhor o momento que aquele jovem está passando. Pode ser decisivo para o resto do dia, para o resto do mês. De repente, poxa, o meu professor entendeu o meu problema. Então, assim, lógico que isso faz parte do professor, do universo do professor, porque o professor é um cuidador também. Então, esse desejo de harmonização está em todo cuidador. Então, ele pode criar esse espaço de conversa. Tem uma pergunta também aqui, ó, da Gláucia. Como identificar por trás de uma irritabilidade um momento de tensão ao apresentar um trabalho, por exemplo, que um aluno está passando por um transtorno depressivo? Um aluno no meio de uma sala cheia, sem suporte psicológico na escola. Uhum. A gente tem que ver o contexto em que isso acontece, Gláucia. É importante da gente ter sempre a noção do contexto. O que é possível dentro daquele contexto, né? Se a pessoa está demonstrando essa irritabilidade, né? Está demonstrando, está claro para todo mundo está vendo que ele está irritável, né? É você trazer esse aluno para o seu lado, né? Tentar trazê-lo para o seu lado para que ele possa ter algum tipo de continente, né? E, a partir daí, toma-se as devidas providências, né? Ou, se de repente ele não está conseguindo ficar dentro da sala, ele pode ficar aguardando o professor, que aí depois haja uma conversa depois da aula, né? Se ele está conseguindo ficar na aula, ele pode ficar e tentar, né, não intervir na aula de uma forma a que as pessoas não consigam apresentar, né, o que estava se propondo, né, o professor e sua proposta, né? Então, assim, um transtorno depressivo, né, quando se fala em transtorno, estamos falando de depressão, né? Então, às vezes a gente pode ter essa questão atravessando dentro de uma sala de aula, dentro de uma aula, né? Então, tentar mostrar para ele que o melhor seria ele entender que vai haver um espaço para ele. Se ele não está conseguindo um espaço dentro da sala, que ele possa se permitir ter um espaço depois da aula. E alguém possa acolhê-lo e encaminhá-lo, se for o caso, né? Então, assim, é possível que a gente possa acolher dessa maneira. Se você já tem um diagnóstico de uma depressão e que ele está demonstrando essa irritabilidade como manifestação dessa depressão, a gente acolhe e procura mostrar para ele que existe um espaço que ele possa estar sendo acolhido depois da aula, se ele não está reunindo as condições para ficar dentro da sala de aula. Se ele conseguir não interferir e ficar dentro da sala de aula, ele tem garantido esse seu acolhimento. Então, assim, eu acho que é importante demonstrar que ele pode ter o seu espaço garantido para falar dessa situação. Aí já fica
um desafio para ativar a rede aonde ele possa ser atendido pela rede pública ou privada, dependendo, né? Então, assim, ele precisa entender que ele tem um tempo que é necessário que ele entenda a importância dele se sintonizar com o que está acontecendo. E isso aí é a função mesmo do professor, né? Equilibrar e harmonizar. Tem outra pergunta aqui da Ana, que é: posso atuar como orientadora, mas aqui atuo como coordenadora. Não é uma pergunta, é só um esclarecimento para o aluno que Ah, perguntou se ela podia ouvir porque ela tinha formação em psicologia. ela está se explicando para os Ah, alunos, eu estava está se lendo. explicando. Tem até uma pergunta também que eu separei aqui dos alunos da Universo, que é falando sobre as redes sociais, que eu acho que impacta tanto na escola quanto também no ambiente psicológico, né? Que é como as redes sociais têm influenciado no aumento da taxa de suicídio e quais pontos, tanto o psicólogo quanto os orientadores, né, conseguem informar para os alunos, para o adolescente e tal, para o jovem, qual é o ponto maléfico dela e como pode ajudar a prevenir isso, porque tem muitos casos de bullying feitos nas redes sociais, essas coisas, né? E tem aumentado muito o cyberbullying, né? Cyberbullying está causando estragos absurdos mesmo. E é muito difícil, porque é uma exposição absurda em tempo real, às vezes, né? É em tempo real, uma situação de exposição absurda em tempo real. Ninguém tem repertório para isso. O cyberbullying, ele é criminoso, porque a pessoa fica totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Não tem antídoto para isso, né? Não tem antídoto. A pessoa precisa entrar no sentimento desse sofrimento, porque é um sofrimento muito grande ter sua vida explanada assim de maneira absurda pela internet. Então, realmente isso transforma a vida da pessoa, transforma. Professor Luiz Fernando, e Sim, até querido. a gente tem que. Não estou aparecendo. A gente tem que lembrar que a internet, eu acho que mexe muito com a autoestima dos alunos, quando no Instagram, no Facebook, existe uma exposição exacerbada. As pessoas são felizes demais, viajam demais. Então, assim, a perfeição. Inclusive, eu li até há pouco tempo uma reportagem que falava sobre isso, que essa felicidade, essa necessidade de mostrar essa felicidade exacerbada também não é normal, também é doentio, né? E aí o outro, às vezes, que não sai, que não está bonito, esse filtro que as pessoas também usam para, né, para ficar bonito, depois você encontra a pessoa pessoalmente, a pessoa não é nada daquilo. Então, assim, o adolescente, às vezes, ainda não tem maturidade suficiente para lidar com isso. Às vezes, o adulto não tem. Então, assim, eu já estou passando por um momento em que há mudanças no meu corpo, há mudanças nas minhas amizades, há mudança no meu comportamento, e ainda vou para a internet, vejo gente que é feliz demais, perfeita demais, então eu me diminuo cada vez mais. Né? Beth quer complementar aqui. Não, então, foi justamente nesse sentido. Nós estávamos conversando, né, quando surgiu essa pergunta. E eu até comentei com a Marcela que, inclusive, há um tempo atrás, o Instagram, eu não sei se ainda está, né, estava omitindo a quantidade de curtidas de cada foto, aqui no Brasil, justamente por causa desse problema, porque às vezes a pessoa postava uma foto, né, e aí recebia 1, 2, 3, 10 curtidas, e aí uma outra pessoa recebia não sei quantas mil, e aquilo ali mexia com a estima da pessoa, de uma tal forma ela ficar abalada, excluir conta, né, entrar nesse estado de tristeza, né, a ponto de prejudicar a sociabilidade dela, né?
E essa exposição, né, ela está provocando mudanças de comportamento, né? E já tem até uma discussão, viu, Marcele, sobre a realidade desejada. Isso já é uma manifestação aonde as pessoas estão entrando e criando um personagem realizando aquilo que ele não pode realizar na vida real. Então, ele cria uma realidade desejada. Eu desejo, eu posso, nessa realidade desejada, eu posso ser louro, posso ser ruivo, posso ter, enfim, o que eu quiser em termos de aparência e de circunstâncias, né, nessa realidade desejada. E isso pode gerar situações de transtornos de identidade complicados, né? Então, assim, a gente precisa ter muita atenção nesse universo de cyberespaço aí, onde eu posso tudo, né? Onde eu acesso qualquer coisa, eu posso ser o que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser, eu posso reclamar de alguém, porque eu simplesmente quero reclamar. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esse universo e alertar para os jovens, para não caírem nessa ideia, né, nesses movimentos tipo baleia azul, porque tem muita gente, né, com aquele arquétipo depressivo que basta um peteleco para ele entrar numa situação de vulnerabilidade na internet. Esses dias eu vi achei até muito engraçado, um cirurgião plástico falando que eles estão sofrendo muito com isso, que a pessoa faz os filtros em casa, printa e leva para o cirurgião plástico. Eu quero fazer uma plástica e ficar assim. Aí ele falou, mas como? A medicina não é perfeita. A gente pode chegar a isso, próximo disso, mas não, mas eu quero ficar assim. Ou então você vai, eu quero ficar com o nariz de não sei quem, o olho de outra atriz, e aí, montando aquilo tudo, vai ficar um ser esquisito, né? O conjunto da obra não vai ficar bom. Mas as pessoas estão nesse nível de viagem, né? Exatamente. É a realidade desejada, né? Isso aí. Eu quero, né? Eu quero daqui para cima. A Brenda também está perguntando aqui para vocês. Ela está perguntando se um aluno de educação infantil tem chance de mostrar sinais de depressão? Tem chances. Tem chances. E, às vezes, ele tem um aspecto autista leve, né? Aí vai demonstrar algum tipo de comportamento antissocial, né? Então, é possível, sim, que ele apresente, né? E tudo que acaba tendo uma dificuldade de conexão, a gente tem que incluir a dificuldade, né? Ser inclusivo nesse momento, né? Mas quando a pessoa tem muito comprometimento nessa questão, realmente aí você tem que levar isso para uma psicopedagoga para poder fazer os testes que são necessários para poder amarrar um diagnóstico importante, mas pode acontecer sim. A Daiane perguntou aqui também. A criança que sofre bullying na escola se sente inferior demais e não quer reclamar e nem ir para a escola com os pais. O que fazer para ajudar no caso que seu filho sofreu um tipo de bullying, se fechou e até para o estudo, e como ajudar ele? Sou estudante de psicologia. Daiane, né? Isso. Daiane, a gente esteve falando muito de acolhimento, né? E a gente falou do sofrimento, né? E a gente tem que entender que, realmente, esse bullying provoca sofrimento nas pessoas.
e que ele precisa ser cuidado, precisa ser acolhido, né, de uma forma terapêutica, porque em alguns casos o jovem não tem a resiliência necessária para a superação, então ele precisa de uma ajuda profissional para que possa ter um trabalho de recuperação emocional. Então, alguns casos realmente necessitam de um acompanhamento profissional para dar conta disso, porque é muita exposição, né? Tem jovens que chegam para os pais e dizem, olha, eu quero mudar de cidade. Eu quero mudar, não só mudar de escola, eu quero mudar de cidade. Porque ele fica com medo de encontrar pessoas da escola, né? Encontrar colegas na rua, e ele não quer mais encontrar, porque está com uma vergonha tão grande que ele prefere estar num outro lugar, numa outra cidade, de tão sério que é isso. Então, é importante que a gente perceba que só com uma ajuda de um profissional. Temos mais perguntas? Tem perguntas aqui também dos alunos da Universo ainda, que tem uma pergunta falando assim, sentimentos como ambivalência, busca de atenção, desejo de vingança, fuga, busca de paz, são muito presentes no pensamento suicida. Como a família, a escola, o psicólogo pode ajudar para melhorar nesse sentimento? Quando você identifica alguns desses sintomas, né, porque muitas vezes não vem com todo esse conjunto, mas vem com uma coisa ou outra, né? Ter os parceiros, né, e de compartilhamento de sensações e de percepções, de poder explorar isso, né? De poder ajudá-lo num processo de superação, né? Não se consegue muitas coisas sozinho, né? Então, principalmente, né, o arquétipo masculino precisa entender muito isso, porque ele acha que sozinho ele consegue resolver, mas não resolve, né? Muitas das vezes o problema é complexo demais para ele encontrar uma resolução rápida para resolver. E, certamente, isso vai promover mais desconforto ainda, vai promover mais irritação, vai promover mais isolamento. Então, ele precisa realmente de estar junto com pessoas que possam acolher essa manifestação emocional dele, entendeu? A Daiane está até fazendo um comentário sobre o que a gente estava falando, né, das redes sociais, que ela falou que, na verdade, parece que com os frutos da internet só mostra momentos bons, né? Mas, na verdade, ninguém mostra um momento ruim. E é isso que as pessoas precisam realmente entender, né? Que ninguém vai querer expor um sofrimento, a tristeza, vai querer botar momentos bons. Mas que não quer dizer que aquela pessoa também não tenha a sua luta, essas coisas todas. Fica achando que né, a realidade desejada, né? Eu boto uma foto que eu estou numa lancha em pé, né, tomando uma caipirinha, que maravilha, né? O mundo não é isso, né? Isso ali é um momento, um pedaço de um dia feliz. Mas isso não é a realidade do mundo, isso não é a realidade daquela pessoa, né? Então, as pessoas estão tão desejosas de momentos como esse que acham que a pessoa está no paraíso, né? Meu Deus, é o paraíso, existe, né? Eu quero ir para lá, né? Então, é muito isso mesmo. As pessoas querem mostrar felicidade o tempo todo, como se a vida fosse isso, né? O tempo todo. Ninguém exige, não existe um casamento. Isso é outra coisa muito interessante. Tem gente que acha que um casamento é felicidade na veia, 100%. Felicidade na veia, 100% um sexo maravilhoso, esplendoroso, né? Todo mundo fica imaginando, idealizando
que isso é a verdade, né? Só vai dar certo se acontecer isso, isso e isso. Meu pai do céu, longe disso, está longe da realidade, né? Na realidade, é você conviver com o diferente o tempo todo, entender o diferente, saber o que é possível para esse diferente, o que eu posso, né? Então, assim, uma negociação constante. Casamento é negociar a realidade todos os dias. Então, não é felicidade todos os dias. Tem homem que acha, né? Eu atendo casais, né? E tem cara que pensa que isso é possível. Não, porque, né? O outro acha que a mulher tem que chegar, ele chegar tem que dar com a dose de uísque balançando o gelinho na porta quando ele chegasse. Tem cara que ainda imagina isso na vida, né? Então, assim, é muito gozado que as pessoas idealizam as coisas, e a vida real não é isso. Olha, recebemos um elogio do Fábio, que é do 9º período de Psicologia da Universo, falando que está todo mundo de parabéns pela iniciativa. Eu queria também fazer uma pergunta para você, professor. Eu vi muita gente preocupada, né, em como abordar, em como falar e tal. E é muito, muito importante isso, mas a gente também sabe, né, nós estudantes de psicologia, sabemos que nem toda pessoa está habilitada para isso. E se o senhor tem dicas de alguma coisa assim de lugares que a gente possa encaminhar, falar assim, não, eu não tenho como, eu posso te ajudar, te ouvir e tal, mas onde eu posso encaminhar você, mesmo que seja de uma forma mais social, entendeu? Acho que seria interessante até para os alunos ficarem sabendo. Eu vi que eles estão bem preocupados com isso. Olha, e é uma preocupação natural dessa questão. Por quê? Eu considero isso, né? Depois de todo esse tempo na psicologia social, até hoje, muitos profissionais da rede não sabem como proceder em encaminhamentos. Ele usa uma lógica de raciocínio para encaminhar. Isso está me parecendo isso, eu acho que eu vou ligar para tal pessoa, para pessoa. É tudo assim. É tudo na base do estreitamento de laços, ou seja, eu conheço uma pessoa legal, um assistente social, que vai me dar uma dica para eu encaminhar ou para um CRAS, né? Ou encaminhar para algum hospital psiquiátrico. Então, assim, a gente ter a rede clara de encaminhamentos, a gente pode salvar uma vida, porque às vezes as pessoas estão tão no desespero que não sabem qual é a porta que eu bato. E você ter pessoas estrategicamente colocadas nesses locais, né? Ter uma assistente social que é da sua confiança, ela certamente conhece alguém do CRAS. Ter um psiquiatra acessível a você fazer um contato e saber aonde essa pessoa será melhor encaminhada. Você quer ver um exemplo disso? Muitos profissionais, quando a pessoa chega num hospital e que foi abusada sexualmente, se você não tem dentro do hospital um setor específico para esse tipo de atendimento, você terá profissionais que vão estar ali mexendo com coisa que eles não sabem, né? Que pergunta eu tenho que fazer, né? Qual é a melhor forma de abordar, né? Onde é que estão os pais? Onde é que estão essas pessoas, né? Quem é a pessoa de... Então, assim, é muito complicado, porque esses serviços não estão, assim, com uma fartura de oferta. A gente precisa ter acesso a uma rede para poder fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, eu sei que, por exemplo, no Hospital Pedro II, em Campo Grande, tem uma equipe que trabalha em receber casos de abuso sexual. Lá tem. Ali, você conversando com essa equipe, eles sabem toda a liturgia para encaminhar um caso de abuso sexual. Então, para nós, psicólogos sociais, precisamos ter, sim, uma rede que tenha minimamente uma oferta de profissionais que possam dar encaminhamento.
E agora, na pandemia, realmente está muito difícil. Infelizmente, nem todos os acessos, nem todas as instituições estão disponíveis, né? Aí eu Então, para quero nós... falar aqui do CVV, que para quem não conhece, né, que ele faz Uhum, de apoio, escuta fraterna e humanitária, que é o 188, para as pessoas que... uhum. A Ilka, o Ilka está fazendo lá o curso do CVV, que é muito legal, e ela vai dar para a gente uma palhinha do que tem sido a experiência dela lá no CVV, vai ser muito legal também. E é isso mesmo, a gente precisa ter na nossa rede o fortalecimento dessas instituições que podem nos ajudar, né? CVV é uma delas, né? Ligou 188, você tem uma voz ativa lá. A Daiane também está elogiando também, falando que está de parabéns, a Simone também. Chuva de Obrigado. elogios, gente. Que bom, hein? A Rosilângela também está falando que foi muito esclarecedora, né? Parabéns a todos vocês. A Ariane também está falando que vocês estão de parabéns, foi ótima palestra. Obrigada, né, professora? Obrigado a todos, né? Estamos aqui nesse esforço concentrado. Sim, agradecemos muito, estamos muito felizes principalmente por fechar a parceria. É muito bom estar junto. Muito bom estar junto. Não, eu também gostaria de agradecer ao professor Luiz Fernando, agradecer de novo o coletivo por essa iniciativa, né? Agradecer a presença dos nossos alunos e professores que estavam aqui, o Wagner, que ficou aí, né, incansável também nos bastidores, e foi fantástico, a gente ficaria aqui conversando muito mais, né, foi bastante esclarecedora a fala do professor Luiz Fernando, e vamos tentar fazer o possível e o impossível, que é isso que a escola faz, né? O possível e o impossível. Como eu falei, a gente tem esse problema da falta de funcionários para atender melhor essas questões, mas essa parceria aí já está firmada. A gente não pode, né, desperdiçar esse momento. Então, a gente gostaria muito de agradecer, pedir aos nossos alunos que estão aí, professores também, se vacinem, para a gente passar um pouquinho mais rápido por tudo isso que nós estamos vivendo, e realmente foi bastante esclarecedora. A Nilza Santiago, nossa diretora aqui também, está falando que o Instituto de Emoções, uma parceria com a universidade, onde a SN disponibilizaria uma sala para atendimento, um professor orientador da universidade, né, que queira, já pode ser o professor Luiz Fernando, já estou até falando, e o coletivo de alunos da Universo. Ó, já fechamos tudo. Puxa vida. Ao vivo, né? Nossa, isso é que eu gosto na educação, eu gosto disso. Já deu limão, a gente está fazendo limonada. Aproveitar essa oportunidade. Muito bom, fico muito feliz. E também, eu não sei se vocês ouviram na hora que eu estava falando, da Escola José Bonifácio, no Rio de Janeiro, que tem um cartaz que diz que aqui não se pode tudo, mas podemos conversar de tudo. Eu acho que isso é maravilhoso, entendeu? Poder conversar de tudo abre várias portas para muita gente poder falar de muitas coisas, né? Inclusive até dos seus próprios sofrimentos. Então, é uma sugestão de algo que possa, né, nos orientar nessas escutas, né? Acho importante isso. Muito bacana. Então, é contigo, Wagner. Acho que nós chegamos na nossa hora. Oi, gente, a gente chegou agora aqui no nosso teto, né?
Assim, estamos muito felizes com todos que ficaram com a gente até agora. Aí agradecemos a esse espaço, né, essa parceria que a escola fez com a gente para estar tendo esse momento de reflexão. Aí a gente para e pensa no seguinte, né? Setembro Amarelo, a gente tem que amarelar o ano inteiro, mas amarelar não no sentido pejorativo, mas de ficar atento a todos que precisam de ajuda. Vamos parar de olhar um pouquinho para os nossos umbigos, vamos ser mais empáticos, vamos estender uma mão, vamos oferecer o ombro e tal o quê? Com o ouvido, porque Deus deu o quê? 2 ouvidos para a gente poder escutar mais, né? Então, vamos Exatamente. segurar um pouquinho a boca, vamos ouvir mais, vamos oferecer ajuda. Foi uma tarde aqui muito proveitosa. Esperamos que possamos continuar essa parceria, fazer mais atividades, né? Porque agora, com essa última resolução, né, que ainda não entrou em prática, mas esperamos que entre logo, dos profissionais de assistência social e de psicologia na escola, a gente possa estar aproximando cada vez mais essas 2 áreas que dialogam com tudo. Então, muito obrigada a todos. Aí, repito, lá no chat da transmissão no Facebook está o link do formulário de presença. Preencham ele e assinem para poder ter direito ao seu certificado. E um grande abraço. Obrigado, Viviane. Obrigado, pessoal da escola. Obrigado, professor Luiz. Obrigado, Júlia, por estar com a gente. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Valeu, querido. Obrigado a todo mundo. E já tenho até um nome para outubro. Seria o Outubro Positivo. Vamos vibrar nessa possibilidade de fazer um Outubro Positivo para os professores e gestores da escola. Bacana, Então, perfeito. estamos juntos, gente. Até uma próxima. Obrigada a Tchau, todos. tchau, gente. Tchau, tchau.